Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Coalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will, estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas hoje eu mais uma vez estou em casa porque eu não tenho patrocínio. Se quiser me patrocinar, por favor, me patrocine. CVC, tamo aí, tamo te esperando. E hoje nós vamos conversar com um grande professor de história e podcaster também, Vitor Soares. E aí, meu, como é que tu tá? Olá, uma boa noite pra todo mundo. Fala, meu querido, tudo certo? Tô bem. Grande é forte, vai, mas sou um professor e sou podcast, isso é um fato. Mas por que grande é complicado? Primeiro que eu tenho 1,65m. Brincadeira, piadinha. Não, mas é porque... tem que... Cara, todo mundo sabe que a regrinha na internet, você tem que ser falsamente humilde para as pessoas te aceitarem. Se eu falar que eu sou grande... Eu automaticamente tudo que eu construí se torna irrelevante. Então eu preciso criar também junto com as pessoas essa imagem de que eu sou humilde. Mas no fundo, eu sou um otário. Então, eu sou o maior, muito arrogante. O ego tá lá em cima, né? Exatamente. Então eu tenho que controlar nas pessoas para elas não derrubarem essa falsa imagem que eu criei de uma pessoa humilde, entendeu? Tá, mas e como é que tu lida com isso? Não, eu tô brincando, eu não tô falando real. Poxa vida, eu já levei a verdade assim, meu Deus do céu. Eu pensei assim, ó, encontrei alguém igual a mim. Não, tô gastando, pelo amor de Deus. Não, eu sou um professor ok e de relevância. Tem uma relevância ok aí, o podcast tá indo bem, ele já atingiu uns rankings legais e talvez grande... Talvez seja apropriado sim, mas eu te considero um grande professor porque eu escuto os teus podcasts e sou um baita de um fã. Gosto bastante, cara. Gosto bastante do conteúdo que tu leva. Mas vamos puxar daí já da onde que veio a tua paixão por história? Cara, é meio... Geralmente as pessoas esperam uma história meio tipo assim... um dia eu vi um livro quando eu tinha 5 anos de idade... Machu Picchu, e aí eu falei, meu Deus, não é assim. Na real, eu meio que nunca fui fãzão de história, assim, na minha infância. Sempre fui bem mediano na escola e tal. E aí, quando eu tava saindo... Quando eu saí da escola, no 3º ano, em 2008, eu acho, 2007, sei lá. E quando eu saí da escola, eu... Fiz Senai primeiro, fiz elétrica, eu sou eletricista, olha que fun fact. Que legal, cara. É aleatório pra caralho, né? E eu fiz Senai, aí quando eu saí do Senai, que eu fiz Senai também fiz pré-vestibular, né? Uhum. Aí eu saí do Senai e fiz vestibular, e aí no vestibular, que era o ProUni na época, na verdade não, o vestibular é o Enem, mas pra você colocar a nota, pra você entrar na faculdade, tem o ProUni. Tem o SISU, que é aberto pra todo mundo, e o ProUni pra quem é pobre, igual eu. Sim. Igual eu era. Que era só pra galera de colégio público, né? E que o ProUni é específico pra galera de colégio público. O ProUni coloca pra os estudantes pra escola particular, isso? Pra faculdade particular. Faculdade, isso aí. Desculpa. Isso, justamente. E eu fui um desses estudantes. E eu coloquei lá psicologia, a primeira opção. Pois é. E aí eu descobri, na hora, em loco, eu descobri que existia uma segunda opção. Eu não sabia disso. 2008, 2009, é um período onde meio que mudou a forma de entrar na faculdade. Foi uma nova leva, uma nova forma de entrar na faculdade. Então muitas pessoas não sabiam direito, eu era uma delas. E eu descobri ali na hora que... Eu acho que o primeiro Enem que a nota foi usada para entrar na faculdade foi esse. Sério? 2008? 2008, 2009... Não, acho que é 2009, sei lá, enfim. E aí eu descobri que tinha uma segunda opção. E aí, na segunda opção, eu falei... lembrei de um professor que eu tinha no ensino fundamental, o Thiago Monteiro, professor muito foda de história. Falei, sei lá, eu acho que história é maneiro. Aí eu botei esse. Mas completamente descompromissado. E acabou que essa decisão descompromissada... Foi a maior decisão da minha vida, tá ligado? Mudou totalmente a tua vida depois dessa decisão, né? Tudo, mudou tudo. E como que é a faculdade de História?
Ah, cara, eu vou falar uma parada muito séria. Eu acho que é impossível não gostar, assim. Eu acho que não importa a faculdade, né? Falando especificamente do curso. Sim, Eu sim. acho que o curso, pra você não gostar, cara, você tem que fazer um esforço. Tá ligado? É muito foda, é muito divertido, é um papo de maluco. Os professores também são meio doidos. Cara, enfim, é muito foda. É muito divertido, você estuda, você tá construindo conhecimento, você entende você entende como que é construído, né? Os consensos históricos. É muito foda, é muito divertido. Claro que não tô falando que todo mundo vai se amarrar em ser professor. Ser professor é outra Sim. parada. Mas a faculdade de História, eu acho que é verdadeiramente, legitimamente muito divertida. Cara, Mesmo. deve ser, porque tu aprende história de tudo, né? Tudo o que É. aconteceu, tu aprende. Eu acho que você aprende mais como funciona história do que. Claro que você estuda coisas, né, que aconteceram, né? Sim. Óbvio, mas é. Eu acho que é o desenvolvimento da metodologia, você entender o que é história, como é que você cria história, muda muito, pelo menos a mim, mudou completamente a minha vida, assim, eu abri a minha mente, pelo menos é a impressão que eu tenho, eu abri minha mente de um jeito que, pô, foi muito foda, foi muito divertido. E eu acho que todo mundo que fizer vai pirar, assim. Cara, eu imagino, porque quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, no ensino médio, no real, eu tive um professor de história, assim, ó, incrível. Tudo que ele explicava, todo mundo entendia muito bem, sabe? Maneiro. E é sempre um lance muito doido, né? Você imagina o lugar, e aí Mano. você se diverte e aprende. Entendeu? Tipo, toda essa parada, como é que eu posso dizer? Essa mistura know-how. de storytelling com conteúdo. Porque existe uma parada evolutiva no ser humano que eu acho muito foda, que é a gente vive de história mesmo, assim. Tipo, Sim, o cara. ser humano, ele. Se eu falar pra você, tipo, ensinar algum conceito matemático, você pode até entendê-lo, mas se eu explicar pra você como que ele foi desenvolvido, foi o fulano de tal, na década de tal, que ele pensou em tal coisa, e aí a mulher dele brigou com ele, não sei o que. Aí aquilo ali faz mais sentido quando tem um storytelling, né? Sim, E com história certeza. é isso, né? Eu acho foda pra caralho. Me divirto. Tu sabe que eu penso que eu sou um grande historiador, mas sem ter o curso. Porque sempre quando eu tô com algum amigo meu, eu puxo uma história do passado pra contar, sabe? Eu acho Maneiro. que todo mundo tem um pouco de historiador dentro de si, porque tu sempre vai querer contar uma história que aconteceu contigo. E eu não sei o que tu acha dessa minha Não observação. sei, não sei. Eu acho que contar história é uma parada importante, é uma parada maneira. Mas ser historiador é produzir história, entendeu? Tipo, é pegar. Porque o que aconteceu contigo não é necessariamente história. O que aconteceu contigo é um fato histórico. Se Entendi. eu, historiador, pegar esse fato histórico, contextualizá-lo, aplicar a metodologia, entendê-lo de uma outra forma, eu estarei criando história. História é uma ciência, porque você cria e você entende. Por exemplo, se você falar assim, pô, eu tava indo pra rua, e aí encontrei um rapaz andando de bicicleta, ele me pediu R$ 5, emprestei pra ele, fui pra casa, acabou que eu não tomei café, porque eu emprestei o dinheiro pro cara. Olha que vacilo. Sim. Se você conta essa história, é um fato histórico. Qual é o trabalho do historiador? É olhar isso e falar, porra, onde que o moleque mora? No Rio de Janeiro, no interior do Rio? Porra, o moleque não tinha dinheiro pra comprar um café, ele prestou os R$ 5, ele não tinha mais. Então por quê? Como é que tá a economia desse lugar? O que significa isso? E, pô, ele emprestou pro cara e ele ficou sem. Esse cara, ele é o quê? Da onde que vem esse altruísmo dele? Algo que vem dele? Ou, sei lá, um lance cristão? Então ali tem uma influência cristã. Caramba, mano. Isso é o desenvolvimento histórico. Meu Deus você do pegar céu. um fato e aí você analisá-lo, destrinchá-lo. E aí o historiador ele pega e ele cria, ó, o que aconteceu aqui, baseando-se nesse fato que eu tenho documentado, que é essa história que você me Sim. contou, eu acho que o que tem aqui é um lugar influenciado com o cristianismo, por exemplo, né? Eu tô jogando aqui Claro. aleatoriamente, que não levem a sério, pelo amor de Deus. É um lugar onde, pô, a economia tá questionável, esse rapaz, ele claramente não tem dinheiro pra ele comer, ele teve que emprestar, e o cara também tá desempregado e não conseguiu, entendeu? Isso é história. Cara, É que mais do que legal. um fato, assim. Pois Que eu acho que. legal. Eu acho que as pessoas não sabem direito o que é história, entendeu? E aí eu acho que é legal quando você faz a faculdade de história, você entende o que é o desenvolvimento histórico, sabe? Acho foda. E isso tu não precisa passar pros teus alunos, sei lá, de ensino médio.
Os alunos de ensino médio não Depende. precisam aprender isso. Eles precisam aprender os fatos e, tipo, realmente, na Mesopotâmia, não sei quantos mil anos antes de Cristo, aconteceu tal coisa. Não necessariamente, porque depende da meta, né? O que a gente quer fazer? O aluno, ele quer o quê? Passar na prova? Sim. Ele quer passar no vestibular? Ele quer... Entendeu? Dependendo do que você quer fazer com o aluno, você ensina uma coisa e você ensina outra. Agora, eu defendo uma educação libertadora, né? Sou da escola Paulo Freire, caralho. E eu acho que o bagulho é você chegar e ensinar pro moleque ou pra menina que, porra, você é um personagem aqui dentro de um jogo de tabuleiro e você tem dentro de você a possibilidade de quebrar as correntes e de transformar a realidade. Então, eu preciso ensinar isso, tá ligado? Eu Cara, preciso que ensinar legal, isso mano. tudo. Que legal. É uma coisa assim, vou te ser bem sincero. Eu não imaginava que dentro da história também tinha toda essa questão que tu acabou de me contar. É o mais Sabe? importante, velho. Porque fato histórico você abre o Google, tá ligado? Sim, não, porque pra mim história, o que era história? Era o que aconteceu na Mesopotâmia, o que aconteceu no Iraque, sabe? Essas questões mais pontuais, assim. Mas e, cara, da onde que veio a tua ideia de ser podcaster também? Cara, eu em 2011 tava na faculdade de História, né? Eu fiz faculdade muito longe, brother. A minha cidade era Angra dos Reis, no interior do Rio. E lá em Angra eu não tenho faculdade, né? Então um pouco de Sim. história. Mas aí no ProUni eu passei pra Barra Mansa, que é uma cidade próxima, que é tipo 2 horas e pouca de ônibus, de viagem, né? Então eu gastava mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas dentro do ônibus, diariamente, segunda a sexta. Sim. Eu perdia muito tempo no ônibus. E aí, né, eu desenvolvi o hábito de gravar, que na minha época, você que é mais novo aí, na minha época existia o MP3 Player, filho. Eu tive Era também, esses eu tive. Bom demais. Que lá que você colocava, pegava os arquivos .mp3, né? Daí que vem o nome, colocava lá dentro e você ia ouvindo aqueles 3 álbuns pra sempre, né? Que só cabiam 3. Sim. E aí, também tinha uma opção, pelo menos no meu MP3, que era um pouquinho mais desenvolvido. Ele era rosa, que só tinha a cor rosa. Pode E aí, crer. como eu sou um quebrador de tabu, aqueles Justo. caras, eu peguei rosa mesmo, foda-se. E aí ele tinha a opção de gravar. E aí eu gravava as aulas do professor, da professora, na faculdade, e eu voltava pra casa reouvindo a aula. O que me fez muito bem na faculdade, inclusive. Cara, isso é muito legal, mano. Pra mim fez muito bem. legal. Pô, me ajudou muito. E na volta, na ida, eu ia ouvindo, ia lendo. Eu sou hiperativo, eu sou ansioso, então eu não conseguia dormir, tá ligado? Sim. Então eu não conseguia dormir, aí eu lia um pouco, mas aí já cansava a vista. E todo mundo tem uma história da pessoa que a córnea, né? O bagulho do olho descolou porque ficou lendo no ônibus. Aí eu morri de medo dessa porra. Então eu lia só um pouquinho todo dia. Mas eu ouvia bastante essas aulas, né? Sim. Que eu gravava música também, enfim. E aí um dia, acho que não sei se era um seminário, uma prova de Primeira Guerra Mundial, eu lembro do tema, que não tinha. Era tipo assim, era algo que a gente ia fazer lá. Aham. E aí eu até tinha lido sobre o tema, mas eu queria ir ouvindo também pra, né, tava me sentindo inseguro. Fixar mais, né? Isso, e aí eu joguei no Google, eu pensei, porra, se pá, alguém também meteu essa igual a mim, né? E gravou uma aula de Primeira Guerra Mundial na faculdade, pro Brasil todo, né? Pelo amor de Deus. Muita gente, né? Eu falei assim, alguém fez isso. E aí eu joguei no Google, aula de história, Primeira Guerra Mundial. Na minha época, você usava ForShared, um dos Sim. principais coisa de arquivo que tinha. Existe até hoje, mas ninguém usa. E o ForShared, eu pensei assim, vou achar uma aula que alguém upou no ForShared. Né? Sim. Acreditei nisso. E foi nesse momento que eu encontrei o meu primeiro podcast, que é o podcast do Jovem Nerd de Primeira Guerra Mundial. Incrível. Pois é. Incrível pra caralho. E aí eu baixei, não sabia que era um podcast, nem entendia esse conceito. Joguei dentro do MP3, sentei no ônibus, dei play. E quando eu dei play, eu vi que não era uma aula gravada igual eu tava acostumado, tá ligado? Sim, era uma coisa programa. diferente. Era um programa com edição, com participação, com conversa, com conteúdo, mas também uma brincadeira. E era o que eu fazia, cara. Talvez um dos maiores motivadores que eu tive na faculdade foi meu grupo de amigos.
A Sim. gente era muito porra louca, mas era muito nerd. A gente saía da sala de aula e ia pra praça da faculdade pra falar da aula, tá ligado? Que legal, cara. A galera era muito nerd e se amarrava. E obviamente que, pô, falava merda, mas falava merda com história, sabe? Sim. E isso era muito divertido. E aí, quando eu comecei a ouvir, falei, cara, isso aqui é meus amigos conversando. Pode 2011 isso. E aí eu ouvi, me amarrei, pirei, mano. Enfim, fui lá, fiz o seminário, eu acho. Não lembro o que era exatamente. E aí eu pensei, um dia eu vou fazer essa porra. Porque eu já era músico, né? Muitos anos. Sou músico até hoje. E eu sempre, né, gostei de trabalhar com áudio. Já gravava os bagulho. Então eu pensei, cara, eu já gravo, já tenho microfone em casa. Vou gravar essa porra um dia. E aí deixei lá, né? Tipo, um dia. Isso 2011. Sim. E aí, né, 2011, terminei a faculdade, trabalhei. E aí, em 2019... Muito quando eu já tempo tava, depois. Muito tempo depois. Eu já tava dando aula há quase 10 anos. Acho que eu tinha 8 anos de sala de aula. Como professor, já atuando. Sim. Em Angra mesmo. E aí eu comecei a ficar de boa de grana. Porque, pô, minha família era muito fodida de grana. E por isso eu tive que trampar pra ficar ok, né? Quitar todas as dívidas, sabe? Morar no meu canto, Claro. ficar de boa. E aí depois disso, eu pensei, olha, eu acho que hoje eu tenho condições pra poder arriscar aquele projeto de 2011, sabe? Pá, ficou na tua cabeça ali, Ficou guardado. sempre isso. Tanto porque eu continuei ouvindo o Jovem Nerd. Eu fiquei Sim. fã, falei, divertido pra caralho. Conheci podcast, até ouvia outros, mas principalmente Jovem Nerd nessa época. E aí, em 2019, eu sentei e eu comecei a planejar o meu podcast, que é o História em Meia Hora. Na época, eu fiz o História em 10 minutos, porque ele era mais curto no começo. Porque eu pensei assim, cara, eu falo muito rápido, eu sou muito agitado, como as pessoas já perceberam. E eu falei assim, cara, eu preciso criar um produto, né, que eu queria criar. Porque eu, desde o começo, eu não queria só criar um lance porque sim. Queria viver daquele bagulho, tá ligado? Sim, com certeza. Eu queria atingir o sucesso, e o sucesso é viver do bagulho. É Claro. só isso. E ali eu pensei assim, cara, pra um dos maiores... Como é que eu posso dizer? Uma das coisas que mais fazem projetos darem errados é a dificuldade de fazer. Você tá cansado, você vem do trabalho e, pô, você tá exausto. E aí eu pensei assim, cara, uma coisa que eu decidi, né? Quanto mais fácil for fazer o meu produto, né, o meu podcast, Sim, mais provável vai ser de eu não desistir dele. claro. Foi o que eu pensei. Quanto menos obstáculos eu colocar. E aí eu pensei, preciso criar um produto que seja parecido comigo. E aí eu criei o História em 10 Minutos, que era um podcast de 10 minutos, onde eu falava história, né? Enfim, Pra ser rápido, dinâmico e entregar o que tu queria entregar. Isso, e aí eu pensei, vou continuar, daqui a alguns anos vou criar uma autoridade, aí eu vejo o que eu faço depois, mas vou começar dali. Acabou que 10 minutos era meio curto demais, até pra mim, por mais que eu fale rápido, e aí eu só estendi pra meia hora, e aí em 2019 fiz uns episódios testes e tal, De mandei meia pra hora ali? amigo. É, de meia hora mesmo, e aí eu acho que foi em novembro, não sei, que eu falei, a partir de o início de 2020, eu vou começar o podcast. E toda semana eu vou lançar um episódio novo. Da primeira semana. E desde então, toda semana tem episódio novo. Cara, que legal, mano. Legal saber valeu, a tua mano. história, como tu começou o teu podcast. Porque se tu parar pra pensar, as histórias das pessoas que começaram um podcast, um produto na internet, é basicamente quase tudo igual. É a pessoa querer fazer aquilo lá pra conseguir viver daquilo ali, porque gosta daquilo ali também, sabe? Ah, é? E isso eu acho muito, muito incrível, cara. E como é que tem sido pra ti gravar podcasts fazendo sobre história, que é o que tu ama? Cara, maneiraço, né? O tal sucesso que eu falei que eu queria atingir, eu atingi, pô. Atingi desde 2021. Hoje tu vive só de podcast. É, pô, só de podcast. Desde, acho que abril de 2021, eu larguei... Não sei se foi abril ou março. Eu larguei as escolas, saí da sala de aula... E esse estúdiozinho que você tá me vendo aqui agora é onde eu pago. É aqui que eu pago minhas contas, fi. Gravando nesse Cara, microfone que aqui. legal, mano. Pois é, mano. Que Graças legal. a Deus. Tá rolando aí bastante. Parabéns, parabéns. Pô, valeu, obrigado. Mais uma vez, um grande professor de história. Voltando pro nosso início, né? Mas como é que foi pra ti, cara, largar eu acredito que quando tu tava trabalhando em escola, tu era CLT, né? Era CLT. Como é que foi largar a segurança do CLT pra virar um podcaster autônomo? Tô descobrindo ainda, né, cara? Tem um ano só que eu larguei, então eu ainda tô vendo. Obviamente que... Como é que eu posso dizer?
tem um perigo, mas eu acho que é uma parábola milenar na história da humanidade, né? Que é, pô, não é nem parábola a palavra, mas é não é nem essa ironia, mas essa relação de pra você avançar, você tem que deixar coisas pra trás. O risco de perder coisa, sabe? O take risks, tá ligado? Sim. Você, e aí, um dos riscos foi definitivamente a CLT, né? Porque, querendo ou não, eu tinha 10 anos de carteira assinada. E aí FGTS gordinho, hein? Pô, o FGTS tá lá ainda. Eu não posso pegar, mas tá lá, né? Ah, coisa boa. Mas a Pelo menos tá lá. rescisão que eu perdi, filho. Puta que Mas se daí eu lembro, eu tu choro. pediu demissão? Não, numa demissão, eu pedi demissão. E no Sim. demissão não ganha nada, pô, de rescisão. Sim. Mas daí, por que não fez um acordinho com o pessoal da escola? Ah, mas aí, não, você tá ligado que esse acordinho que a galera faz, e não tô criticando, acho irado, é ilegal, né? Então, Sim. a galera que é um pouco mais certinha, entre aspas, não faz, e as escolas não faziam, né? Entendi. Porque, tecnicamente, o errado é fazer, né? Sim. Mas, novamente, eu não tô falando que seja errado moralmente, tô falando legalmente é errado. Legalmente errado, mas se tu quiser fazer, à vontade, né? Pelo amor de Deus, crime... Não, cara, crime e certo e errado... Tipo, não é nem isso, né? Qualquer crime que você pensar não significa automaticamente que seja errado, sabe? A criminalização e o certo e errado são coisas completamente diferentes. Às vezes caminham juntas, mas, pô, escravidão era legal, sabe? Então, tava dentro da lei. Então, e tem muito crime aí, porra, que é certo. Então, eu sou contra esse papinho moralista pra caralho, assim. Eu acho que Pode crer. Pode que pior agora eu tava pensando e tem muitas coisas aí que são ilegais, mas que não são erradas, né? Mas, várias, pô. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Mas, cara, e o que tu pretende fazer agora pra esse ano de diferente? Tu tem alguma ideia? Tem bastante, cara. Meu nome é Vitinho Ideia. Executar as ideias que eu tenho, tipo, 20. E aí eu executo umas 2 por ano, assim. Sério? Mas ainda assim são 2. Ainda assim vai, tá rolando. ainda sai, né? Mas esse ano, com certeza, sai o livro do História Meia Hora. Acho que sai acho que julho. Então, enfim, a data pode variar. E o curso no final do ano. Vai sair o primeiro curso aí que eu tô fazendo também de História. E... oficialmente esses 2 vão rolar com certeza. Mas, pô, vai ter quadrinho aí, com certeza. Vai ter coisa ao vivo, né? Com História pros Brother. Olha aí. A gente quer fazer coisa ao vivo. Agora que a pandemia deu uma afrouxada boa, né? Nas paradas. Eu acho que agora que a gente vai começar a montar o projeto. Fazerem ao vivo, tu diz tipo teatro? Tipo nisso, né? Uma biblioteca, uma livraria, um lugar maneiro. A gente, pô... Tá, então eu vou pedir pra... ao vivo. Então eu vou pedir pra vocês pra virem pra Península Sulista, né? Península Sulista, foda. Que isso aí eu quero ver presencialmente, cara, pessoalmente. Total. Não, as grandes cidades, com certeza a gente vai meio que todas, assim. Ah, que legal. Mas vamos ver, né? Muita coisa pra discutir. Mas os planos são esses, assim. 2022, eu acho que a gente pega umas livrarias, uns teatrinhos, tá ligado? Porque o podcast é modesto, né? História pros Brothers é um podcast modesto. Mas uns teatrinhos pequenos, a gente bota a gente, sim. Cara, da onde que saiu História pros Brother? Esse nome eu achei muito diferente, mas familiar, entendeu? Não, o Nick é maluco, cara. O que aconteceu é o seguinte, quando eu fiz o História Meia Hora, acho que em uns 3 meses de podcast, 4, sei lá, eu já tava pensando em, tipo, né, como eu falei, eu queria fazer um negócio, pagar minhas contas, né? Então eu joguei no Google, assim, pô, preciso de uma agência, né? Aí eu joguei no Google agência de podcast. Bah, na cara. E aí porque eu precisava de uma agência pro meu podcast. Sim. E aí acabou que era o nome da agência do Níquel, né? O Níquel tem essa agência de podcast. E aí eu mandei e-mail, falei, tem esse podcast aqui e tal. Na época o Níquel cagou pra História Meia Hora. Cagou não, tadinho. Vamos ser sinceros, né? Ele falou, tipo assim, pô, os números são meio pequenos, e realmente eram muito pequenos. Mas ele falou, pô, mas gostei do produto, vamos fazer uma parada nossa. Eu falei, vamos, né? Pô, né? Foda-se, é bom pro game, né? E aí a gente começou a discutir sobre o que ia montar. A gente tava pensando em fazer uma parada bem educativa. E aí depois, pô, mas aí é meio chato. E aí, como o Nico participaria, ele ia claramente perder o interesse nos primeiros 2 minutos de conversa. E aí acabou que
ele teve a ideia do História pros Brother, né? Aí o nome veio dele, inclusive, que é de falar mais... Falar de história, óbvio, mas falar mais de coisa curiosa mesmo, assim. Como um lance mais fun fact, assim. De uma parada mais divertida, mais boteco, do que algo mais educativo, entendeu? Por mais que tenha a parte educativa, claro, mas ainda assim é mais uma história que tá contando. Imagina você tomando cerveja, chega pra um brother e fala, mano, porra, eu li um bagulho sobre um culto no Japão, tá ligado? É sempre umas paradas muito exageradas, muito loucas, assim. E aí essa é a ideia do podcast, desde então tem rolado, assim. No começo a gente gravou à distância, né? Que ele mora em São Paulo, né? Ele é do Sul, mas mora em São Paulo. E eu sou do Rio, né? Tô aqui no Rio Tu é do Rio? Ah, É, sou do Rio. pensava que tu morava em São Paulo, cara. Não, eu vou pra lá todo mês. Fico uns 4 dias lá todo mês, moleque. Olha que doideira. Bah. E pra gravar a História pros Brother, né? Que agora a gente grava Sim. presencialmente, ao vivo, né? Que é bem melhor, né, cara? Eu acho mais divertido, só que, pô, dá trampo muito maior. Ah, pô. eu imagino. São Eu 4 imagino. dias aí. E não é nem só, porra, ir pra lá, que é a viagem. Além disso, porra, eu paro tudo aqui, eu tenho que acelerar. Tipo assim, o meu mês, ele é mais curto pro História Meia Hora, por exemplo. Entendi, porque tu tem que ir pra São Paulo uma semana. Cara, é muito loucura. É muito trampo, assim, velho. Eu saí da sala de aula, mas tô trabalhando muito ainda, assim. Muito mesmo, assim. E tá te deixando feliz, cara? Cara, com certeza. As únicas problemáticas que eu tenho é que eu, porra, não sou empreendedor, tá ligado? Eu não sou dessa... Sim. Eu não tive essa cultura de, porra... Eu acordava cedo pra ir trabalhar porque eu era obrigado, tá ligado? Entendi. Assim como qualquer trabalhador, né? Pô, se o trabalhador puder, ele acorda mais tarde e vai trabalhar mais tarde, foda-se. Claro. Mas como, né, quem é CLT, por exemplo, tem horáriozinho e tudo mais, eu vivia nisso, né? E hoje não. Hoje eu posso acordar a hora que eu quiser. E aí eu tô sofrendo com horários, com disciplina, o lance que eu tô pegando. Entendi. Essa tal da liberdade, né, que a galera fala, Sim. ela é problemática. É boa, mas te prejudica também muitas vezes, né? Eu tô aprendendo. Eu acho que eu tô desenvolvendo essa competência de ser autônomo, né? Que hoje eu sou autônomo, né? Empreendedor mesmo. Mas não é um lance que eu tenho... Eu não desenvolvi essa inteligência durante a minha vida. Eu tô desenvolvendo agora. Então tá rolando uma tretinha, um strugglezinho. Pode crer. Mas assim, definitivamente eu tô muito mais feliz. Isso, Coisa boa, cara. Pô, sem coisa comparação. Boa. Coisa boa. E deixa eu... Agora indo pra nossa reta final, tá? Eu quero saber uma coisa de ti, meu. Quem quer começar numa faculdade de história hoje, qual dica que tu dá? E uma segunda coisa, se eu quiser largar meu CLT, largar tudo que eu tenho e viver de podcast, o que eu devo fazer? Cara, então, né, sugestão pra quem quer fazer faculdade de história, eu acho que, dentre várias coisas, uma dica que eu posso dar que, pelo menos pra mim, foi um problema e que, se eu tivesse essa noção, teria adiantado, é adquirir hábito de leitura com horário, assim. Tipo, não precisa ser muita leitura, não. Tipo, se você todo dia lê 20 minutinhos hoje de um livro que você gosta, 20 minutinhos, bro. Antes de dormir, principalmente, porque aí, pelo menos comigo, já resolvia meu problema com insônia. Já dormia na hora. Fazia muito bem, assim, dá um soninho gostoso. E desenvolver esse hábito, se você, na faculdade de história, todo dia lê 20 minutinhos, meia horinha, 40 minutos, todos os dias, cara, faz muito bem, assim, porque é bastante leitura. Faculdade de história tem bastante leitura, mas não é uma leitura chata, é uma leitura bem divertida. Então, a leitura dinâmica ajuda? Depende, né? Tem pessoas que sim. Eu não consigo. Eu tenho uma leitura bem lenta. E eu já tentei fazer leituras dinâmicas, né? Aquela coisa mais pá. Mas não, pra mim, pelo menos, não aplica. Agora, tem gente que funciona. Então, claro, você que é o seu termômetro. Você é o seu termômetro. Você que vai conseguir saber se vale a pena ou não. E pra quem quer tentar podcast, tá falando, né, cara? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas eu acho que a gente precisa... Principalmente, a gente precisa ser cético com o nosso produto, tá ligado? Ser cético, ser racional. Porque existem pessoas, cara, que nesse mundo, elas podem errar, tá ligado? Elas podem ter vaidade. Claro. Elas podem ter orgulho. E é isso, elas podem. Porque, se tudo der errado, ela vai ter quem banque, tá ligado? Sim, com certeza. Tem pessoas que podem isso. Agora... Quem não tem esse privilégio não pode errar. Entendeu? Sim.
E isso é foda. É jogar nas costas um peso que, assim, cansa, que você quer desistir, mas ou você entra nessa ideia de que o meu produto tem que ser foda, perfeito, ou você vai falhar. Comigo, pelo menos, foi assim. Antes do História Meia Hora, eu já fiz vários projetos, sabe? E eu sempre tentei justificar os problemas do meu projeto com idealismos, com justificativas, né, orgulho e tudo mais, sendo que às vezes era só que o meu projeto era ruim, sabe? E óbvio que idealismo é muito importante pra você caminhar pra tua vida, mas quem quer viver de um projeto precisa ser cético o suficiente pra falar, eu preciso gerar renda com isso aqui. Porque ou eu pago minha... O complicado é isso, né? O complicado é gerar renda, né, cara? E como que você gera renda? Né? Como que você faz dinheiro? O podcast, ele é basicamente um mercado de atenção. Assim como a publicidade. Você tem pessoas prestando atenção em você, né? Tipo, 10 mil pessoas ouviram o seu podcast. As 10 mil pessoas olharam pra você. Ali você tem a atenção de 10 mil pessoas. Sim. Como que você convence uma empresa, uma marca, que ela pegar essas 10 mil pessoas que estão olhando pra você e você falar, rapaziada, compra aqui a caneca tal aqui, que ela é boa. Como que você convence essa empresa que vai ser bom, que você vai vender? Primeiro, né? É a pergunta de 1 milhão, mas você tem que vender. Vende, sabe? Tu é o vendedor da empresa, né? Não da empresa, mas você é a publicidade, que é uma parte importantíssima da venda. Sim. Você é a publicidade da parada. Como é que você faz? Vende o bagulho, sabe? Faz a publicidade boa, sabe? Cara, isso é muito louco, meu. É uma parada que, tipo assim... É difícil. É difícil pra caralho. Os números estão aí. A grande maioria dos projetos, podcasts e canais de YouTube... Né? O canal de YouTube, ele tem a carreira é um pouco parecida, né? Claro. É muito difícil, sabe? Mas isso, tipo, se você for muito cético e você analisar o teu produto, analisar o teu podcast, o teu canal no YouTube, o que for, e você sempre usando muita razão, tá ligado? O lance que eu aprendi com o iluminismo, assim, que é uma das paradas que mais mudaram a minha vida quando eu estudei iluminismo, assim. Que é a razão pela razão, é o fato pelo fato. Os dados que você tira do teu podcast, você analisa os dados. Não o que você queria que fosse. Não o que você acha que o mundo deveria ser. Não. Analisa os dados e a partir dos dados, somente dos dados, tira a conclusão para melhorar esses dados. Entendi, É foda. É bem difícil. Pelo que tá falando, é complicado. É muito complicado, né? Você vai ter que errar muito, cara. Você vai ter que errar muito. E errar... isso eu já percebi, mano. E errar desanima, né, cara? Errar dá vontade de parar. Eu vou te falar que, pra mim, errar me dá mais vontade de viver. Você pilha mais quando você erra? Pilho mais. Eu vou te contar rapidinho aqui, que já vamos acabar o episódio. Eu sofri um acidente em 2019. Olha aí, cara. E quase me fui daqui, meu. Pode crer, foi feio. Fiquei em coma há muito tempo e os médicos falaram que eu não ia ficar vivo, tá ligado? Caralho, E daí, quando eu voltei do acidente, eu voltei com outra cabeça. Imagino. Antes eu esperava o sucesso... Eu sou músico também, então eu tinha banda antes. E eu queria ser músico, só que eu ficava sentado esperando o show chegar em mim, as pessoas chegarem em mim, falar que eu toco muito bem, só que eu não toco nada. E eu ficava com isso, cara, vai acontecer, mas eu não fazia nada. Não vai, entendeu? Esse é o ponto, não vai acontecer. Não vai acontecer. Com podcast também não. Sabe o que vai acontecer? Oi. A vida, ela vai puxar você pra derrota. A vida, é isso que a vida faz. A vida, tô falando da vida. A vida, ela caminha os teus projetos, a tua banda, eu também tenho banda até hoje, caminha pro fracasso. A questão é, você não pode deixar a vida fazer isso. Entendeu? Sim. Você que tem que pegar a vida pelo braço e falar, não. Isso aqui não pode. Isso aqui não. E esse é o ponto. Se as coisas forem acontecer sem a sua interferência, vão dar errado. A vida é um problema. A vida é um inimigo que você tem que resolver, brother. Sim. E se você... E aí, eu acho que é isso que eu fiz. Eu disse não pra vida. A vida queria me jogar pra um lugar. E, porra, sendo muito cético, eu fui puxando a vida pra um lugar onde eu gostei mais, sabe? Cara, isso faz muito sentido.
Isso eu acho que é uma parada que é até simples por um lado, mas que, porra, pra mim faz muita diferença. E eu acho que é basicamente isso. Você como músico, você falou a sina de todas as bandas. A banda gosta do próprio... Eu falo com propriedade, porque eu passei muito pela mesma coisa, passo ainda, que eu gosto da minha banda, eu gosto da minha música, então acabou. Então agora é só esperar que tá chegando. Que vai chegar, né? Não vai. Não entendeu? vai chegar. Não vai chegar. Eu vejo só pelo meu podcast, cara. Tu vai ser o episódio 161. Caraca, bastante coisa já, Bastante coisa, cara. Só que eu comecei errado. E tô caminhando e tô vendo que tô acertando aos pouquinhos. E a cada episódio eu vou acertando um pouquinho mais, sabe? Total. E daí com isso eu fico, cara, eu tô chegando onde eu quero. Não, se você acha que se a curva tá subindo, já é um bom indicativo. Ela podia ser acelerada? Podia. Mas se tá subindo, é questão de tempo. É um ótimo. Se tá subindo. A Com estratégia certeza. tá boa. Mas é isso, cara. É teste A e B, faz uma parada. Pô, quantas coisas eu já não mudei, tá ligado? No História Meia Hora, no História Big Brother. Muitas coisas. E o que é legal, né? Deram errado. A vida, a gente muda. Com o tempo a gente vai mudando e as coisas que a gente faz tem que mudar também pra mostrar a nossa nova essência, né, cara? Exatamente, mano. Eu acho que é muito mais... É aquela máxima do rock, né, velho? É muito mais sobre, porra, apanhar e continuar e que dá vontade de desistir pra caralho o tempo todo, né? Mas... Hoje eu tô bem mais confortável, mas... Porra, quando eu tava dando aula de manhã e de tarde, pegando cursinho à noite, eu lançava um episódio por semana porque... Eu acordava sábado e o meu sábado era o meu podcast, sabe? Eu passava o dia roteirizando, gravando e aí à noite eu publicava. Eu perdia todos os meus sábados. Os meus sábados de 2020 inteiro foram podcast. E é óbvio que cansava, é óbvio que era frustrante você ver, porra, 30 pessoas ouviram, tá ligado? No começo, pouquíssimas Comigo pessoas. é menos ainda. Não, e é frustrante, é frustrante. A questão é, porra, é ver o que dá certo, manter. E o que dá errado. Ver o que dá errado e tirar. Mudar. É isso, cara. E, novamente, por isso que eu falei no começo, ceticismo, velho. É ser cético, é analisar o bagulho, estruturar o que resolver, como mudar, como melhorar. Não é o que eu queria que fosse. Não é o mundo ideal, é como é, entendeu? Tem gente que não tem a possibilidade de ter essa vaidade, brother. E quando a gente descobre que a gente não tem essa vaidade, essa possibilidade de errar, as coisas ficam mais duras, mas ficam mais claras também. É verdade. Nós temos alguns exemplos aí que aconteceram nos últimos meses, semanas e tal, mas não vamos comentar sobre isso aí. Tu abriu minha cabeça, tu me deu uma luz gigante agora. Pô, que Te bom, agradeço demais, porque essa questão do ceticismo eu não tinha pensado ainda. Então, vou levar mais pra frente. E, cara, eu quero que tu dê tuas considerações finais e tuas redes sociais pra quem quiser te seguir e te acompanhar. Pô, mano, valeu aí, obrigado pelo convite. Me segue no @ProfVitorSoares, Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram. Eu falo de história todo dia, falo besteira, tenho um senso de humor questionável. E é isso, minhas considerações boa sorte aí pra todo mundo que tá começando um projeto também. Eu sei o quanto é árduo, já passei e passa ainda muito por isso, muito problema por isso, mas se a gente, pô, entender como é que a vida é realmente, de fato, né? E história é isso, né? Você entender quem você é, onde é que você tá, isso, porra, ajuda muito pra você conseguir caminhar pro lugar certo, tá ligado? Pode crer, cara. Muito legal tuas palavras. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui. Acompanhe teu trabalho, eu gosto muito do teu trabalho. Continua fazendo ele com excelência, que tu vai longe, cara. Tu vai muito longe ainda. Obrigadão, meu mano. E gurizada, pra tu que tá nos ouvindo, vai seguir o Vitinho nas redes sociais, vai me seguir também nas redes sociais. E até uma próxima. Se cuidem, um beijo e tchau.